Você já parou para pensar no amplo significado que a moda tem? Que moda é muito mais, na verdade, do que roupa, do que vestuário e do quanto ela dialoga com todas as áreas que estão ao nosso entorno? Hoje é o assunto que nós vamos conversar com vocês. A moda, quando a gente pensa no seu real significado, é todo ele ligado à questão da inovação, de algo muito mais efêmero, de algo que realmente pensa e tem a questão do novo como seu pressuposto básico. E moda, na verdade, acabou sendo uma palavra cada vez mais atrelada à questão do vestuário. Então, desde o seu surgimento até seu desdobramento, que ganhou uma força muito grande no século XVIII. Então, sempre se pensava vestuário, vestuário, vestuário. E, na verdade, junto com o vestuário, a gente acaba trabalhando sempre que o vestuário é a comunicação e que são os reflexos, os movimentos culturais da própria sociedade. Na verdade, é o que a gente chama de Zeitgeist. E esse espírito do tempo que sempre permeou e sempre esteve, relacionado diretamente com essa comunicação da moda, com essa transformação da moda, seja nas cores, nas formas, enfim, em tudo que a moda realmente passou a se transformar. Então a moda sempre foi muito ligada a essa mudança muito mais rápida, com esses reflexos todos, e que acabou trabalhando e apresentando realmente esse significado maior do novo, da novidade constante. Mas, ao mesmo tempo, se nós observarmos a história, nós vamos ver que esse zeitgeist da própria moda, enquanto vestuário, também está refletida, na verdade, no jeito de morar, no próprio ambiente, na própria arquitetura, enfim. Esse zeitgeist é o espírito do tempo que envolve a própria sociedade. Então, entre tantos reflexos, nós temos realmente a moda como essa comunicação mais rápida. Mas, se nós observarmos, cada momento da história nos mostra, até hoje, o quanto isso está muito inserido, Ele é algo que permeia e que está totalmente trabalhando em conjunto com aquilo que as pessoas, aonde a pessoa está, como as pessoas pensam, seus valores, os seus jeitos de ser de cada momento da própria sociedade. Então nós olhamos para a arquitetura, olhamos para a moda, olhamos enfim para a arte, tudo está conectado e interligado. Eu acho que uma mudança muito grande que a gente passa a ter em tudo isso é o momento dos grandes costureiros, os couturiers. Então os grandes costureiros, quando entram em cena, eles mesmos vão trabalhar nos ateliês que eles vão desenhar e vão propor como ambiente para receber as suas clientes na alta costura um lifestyle que esteja de acordo com essas clientes que eles vão receber. E é bacana que nós vamos olhar enquanto realmente toda essa comunicação visual do ambiente e enquanto o próprio criador, no jeito de ser, no jeito de trabalhar com a cliente, na proposta criativa, na proposta de moda que ele apresenta, nas versões personalizadas, tudo está muito bem conectado com cada momento, com cada personagem, com cada história, enfim. E isto é um diálogo constante que a gente vai observar em crescimento ao longo do século XX. Eu acho que é importante até a gente poder ressaltar o quanto Paul Poiret, por exemplo, que eu gosto de falar do Paul Poiret, mas o quanto Paul Poiret foi um personagem, foi um criador no início do século XX, tão visionário, em que ele mesmo falava de uma forma que quem trabalhasse com moda, quem fosse criador de moda, era alguém que poderia estar conectado e poderia, na verdade, também criar ou se conectar com todas as outras áreas ao entorno desse próprio ser humano. Ele falava que não tinha área em que o criador não precisasse ou não pudesse estar criando também. E tanto pensou isso que, por exemplo, ele criou um estúdio de design, que esse de estúdio de design, que era uma casa, na verdade, onde ele desenvolvia, a partir das pessoas contratadas e dos convidados, design de superfície, design de tecidos, sempre com a ideia de que precisasse se pensar algo novo, sem a conexão necessariamente, com a conexão, na verdade, do tempo que as pessoas estão vivendo, mas sem o compromisso de outras questões a não ser criação, criação, criação. E ele cria a École Martini. Então é bacana porque já tem um princípio, mesmo no século XX, de proporcionar esse diálogo, de um criador de moda com outras áreas de moda. E a gente vai atravessar o século XX de uma forma bastante, talvez acelerada, com o desenvolvimento todo industrial, com o crescimento do design como um todo e com o desenvolvimento de todas as casas de alta costura. E quando a gente passa e chega no momento que, para mim, é a grande explosão da moda, que são os anos 80, em que a gente pensa moda, vive moda, mais precisamente depois em 90, mas
São anos em que tudo parece que floresce. A moda ganha ela se torna espetacular. A moda se torna incrivelmente visível através das marcas, dos criadores. E esses criadores mesmos vão fazendo extensões das suas linhas. E essas linhas todas que saem, não necessariamente, ou que não estejam necessariamente atreladas só à criação do vestuário, mas que também ganham a ideia de estar nos acessórios, mas também nas casas. Então é onde se invade a ideia de produtos ligados à casa como realmente um lifestyle. Então se nós pensarmos em Armani, que é o início de um processo bastante incrível que a gente tem entre tantas marcas que começarão a desenvolver essas extensões de linhas a partir desses períodos, é interessante porque o diálogo se mantém cada vez mais dentro de um conceito de estilo. Então são criadores que permanecem conectados, ligados à sua essência, à sua marca, à sua origem, ao seu DNA, mas que vão expandindo tudo isso para onde? Na verdade, para esse ambiente todo em que as pessoas estão inseridas. A roupa é algo que veste o nosso corpo, né? Onde nós estamos inseridos, na casa onde nós vivemos, no espaço, do nosso espaço onde nós residimos, é o espaço que também nós vestimos do nosso jeito. Então, a casa é que nos abriga e a roupa é que realmente veste o nosso corpo e nós vestimos a casa como um todo. Então, esses diálogos e essas interfaces cada vez mais presentes no mundo contemporâneo, nas coparticipações em que a gente observa um crescimento, um desenvolvimento cada vez mais intenso, primoroso, ele é algo fascinante. Para mim é sempre criatividade. Criatividade e ao mesmo tempo um respeito a todo esse momento em que a gente fala muito de um consumidor muito mais autor das suas escolhas, autor das suas vontades, em que a gente respeita muito mais essas individualidades. A roupa fala e basicamente parece que a roupa é toda essa grande comunicação que a gente tem, mas é uma comunicação cada vez mais intensa e mais forte. A casa, por sua vez, continuará sendo essa comunicação. Esses diálogos, eles são cada vez mais pertinentes, mais precisos, mais significativos. E para mim é algo que já permeia de uma forma muito mais natural. Então a gente observa hoje mesmo das grandes exposições, como nós temos em Milão, né, o grande salão, né, de móvel de Milão, e outras exposições em que a gente tem essas interfaces cada vez mais fortes. E digamos que, de qualquer maneira, eu acho que a Itália sempre foi o grande berço, né, em que trouxe essa conexão muito, muito forte entre design, entre arte, entre arquitetura e entre a própria moda. Então eu vejo realmente a moda como algo muito representativo, significativo, no momento em que a gente pensa nesses diálogos que acrescentem cada vez mais algo que possa fortalecer cada vez mais também esta comunicação e ao mesmo tempo respeite quem se é, como se é e onde se quer estar. Me parece que esses respeitos, essas individualidades todas, é o que nós precisamos cada vez mais entender que a moda precisa também responder a tudo isso. Então, esses consumidores, eu percebo cada vez mais inseridos dentro desses contextos, necessariamente não só de forma, de cor, de textura, mas de algo a mais que fale essa sua linguagem. E esses diálogos entre moda, arte, arquitetura, eles têm tido esta força cada vez maior. Então, cada vez mais, e talvez a gente possa observar esses projetos colaborativos, né, intensos, em que designers vão trabalhar algo ligado à moda, criadores de moda, trabalhos com design, ou com arquitetura, ou com decoração. Essa interface toda, ela é o que realmente vai falar assim, é o ser humano que está inserido nesse contexto. O diálogo que é apreciado, que faz bem, que só faz com que a gente possa realmente entender um mundo muito mais amplo, e é o que a gente vive dessa modernidade líquida, né? Em que tudo vai realmente ganhando novos contornos, novas formas, não necessariamente permanentes. Então, quando a gente pensa sempre em lifestyles, mas principalmente quando a gente pensa no Zeitgeist, nos mostrando caminhos novos, momentos em que a gente valoriza muito mais, por exemplo, a própria natureza. Tudo isso está, ou as cores, tudo isso está permeado ou está presente aonde? Está presente nas coleções que a gente observa nas passarelas, nas vitrines, enfim, no nosso entorno, mas também não só nas coleções de roupa, nas coleções dos próprios móveis, né, quando a gente observa texturas, padronagens, quando a gente vê tratamentos de superfícies diferenciados. É esse o grande diálogo que, para mim, de uma grande orquestra, na verdade, que existe na nossa vida. E, para mim, a moda, ela é e sempre foi importante
sai da questão só de vestuário, mas através dos seus criadores começaram a enxergar algo muito mais amplo enquanto ambiente, enquanto situação e enquanto realmente criação. Nós continuamos buscando novo e esse novo hoje está ligado à tecnologia, a design, a arquitetura, é toda uma interface, é toda uma conexão, o novo e ao mesmo tempo a inovação, caminhando com a emoção que a moda precisa nos apresentar todos os dias, porque afinal de contas é isso que é a alma da própria moda.